dia, um maravilhoso dia para você. Meu nome é Jéssica Cerqueira, estamos aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bora semear boas sementes. Você já sabe, dá aquele like, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje é o nosso 26º dia. Estamos lendo capítulo novo, gente. Ontem começamos a ler o livro de Êxodo. Então vamos começar com a nossa oração. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoe, Senhor, essa leitura de hoje mais uma vez. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor Jesus, por este novo capítulo que estamos começando. Senhor, tivemos o livro de Gênesis com histórias, com experiências extraordinárias que nos fizeram, Senhor Jesus amado, refletir um pouco mais na Tua palavra, nos fizeram refletir um pouco mais no Teu tempo, na jornada e no processo que o Senhor quer que nós passemos. Pai querido, Pai amado, que esse novo livro tragam experiências, conexões ao Teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje é Êxodo capítulo 2, do versículo 11 ao capítulo 3, versículo 22. Estamos falando sobre a história de Moisés. Quem aí gosta da história de Moisés? Comenta aí comigo. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu, de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gersom, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. E aconteceu, depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Deus fala a Moisés do meio da sarça ardente. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor:
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir da terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse ao Senhor: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: E eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O Eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel, e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, e do Heteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Heveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir ao caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, e vasos de ouro, e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Estudo de hoje. Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25. Deus nem sempre nos resgata na hora em que queremos. Passaram-se 4 séculos desde que o Senhor prometera tirar os escravos hebreus do Egito. Gênesis capítulo 15, versículo 16, capítulo 46, versículo 3 e 4. As pessoas esperaram por muito tempo para que ele cumprisse sua promessa. Deve ter sido muito fácil para os hebreus perderem a esperança e abandonarem a fé. Mas o Senhor resgatou-os quando soube que a hora certa havia chegado. Deus sabe o melhor momento para agir. Por isso, quando você achar que ele esqueceu-se de você nas suas tribulações, lembre-se de que o Pai tem uma agenda que não podemos ver e que nem sempre iremos compreender. Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 27. A cura de um menino endemoniado. E quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante foi curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá,
e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. E no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. O imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores dos impostos das 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Estudo de hoje, Mateus capítulo 17, versículo 22 e 23. Jesus estava determinado a voltar para Jerusalém. Ele sabia que morreria lá, e os discípulos ouviram-no dizer isso. Veja também Mateus 16, versículo 21. Mas o mais importante, ele falou de sua ressurreição. Os discípulos, no entanto, ficaram desanimados com as palavras de Jesus. Eles não conseguiam entender por que ele queria voltar a Jerusalém, onde imediatamente teria problemas. Isso parecia ser completamente irracional. Os discípulos não compreendiam plenamente o propósito da morte e da ressurreição de Jesus, até o Pentecoste. Atos capítulo 2. Eles não sabiam que isso tornaria o seu reino possível. Para o mestre, retornar para Jerusalém fazia todo sentido, pois sabia que ali cumpriria seu propósito. Não se surpreenda se você tiver dificuldades para entender o que Deus está fazendo em sua vida. Afinal, os discípulos passaram 3 anos com ele, presenciaram seus milagres e suas palavras, mas ainda assim tiveram dificuldades em compreender. No entanto, apesar de seus questionamentos e dúvidas, eles criam. Assim, quando você enfrentar a incerteza, dê um passo na direção da fé e confie que Deus vai dar-lhe entendimento suficiente para o próximo passo. Às vezes, a obediência vem antes do entendimento. Orando os Salmos. Da mesma forma que a ceia do Senhor lembra você da morte de Cristo, imagine sua morte ao orar estes versos de Salmo capítulo 22. Salmos capítulo 22, versículo 1 ao 18. O Messias sofre, mas triunfa. Capítulo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois, nele tem prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre, o que me preservastes estando ainda ao seio de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me pusestes no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés.
Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Provérbios, capítulo 5, versículos 7 ao 14. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher e não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina! Como meu coração rejeitou a repreensão! Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. E essa foi mais uma leitura hoje. Muito obrigada pela sua presença, que o Senhor te abençoe grandemente. Desejo a você um dia, uma noite maravilhosa e te espero aqui amanhã. Até mais!